Olá, eu sou Paulo Roque e estou aqui hoje no meu canal do YouTube para comentar no direito do consumidor e do cidadão, que é o tema permanente desse canal, sobre o preço da gasolina no Brasil. Muitas mensagens eu tenho recebido perguntando por que a gasolina no Brasil é uma das mais caras do mundo. E aqui algumas curiosidades. Você sabia que desde 2007 o Brasil é autossuficiente na produção do petróleo? O Brasil, aliás, ele está atrás apenas do Kuwait, que está em nono lugar, com a produção de 2.923.000 barris dia. O Brasil produz 2.515.000 barris dia. Somos autossuficientes e continuamos pagando uma das gasolinas mais caras do mundo. Agora vamos aos motivos. Primeiro, os motivos técnicos. O Brasil é autossuficiente na produção do petróleo bruto, mas ele não é autossuficiente no refino do petróleo. Isso implica aqui que o Brasil não tem refinarias suficientes para refinar todo esse nosso petróleo. Tem aí investimentos que estão parados, como o Comperj no Rio de Janeiro, né? O Complexo Comperj, onde estava prevista ali e continua prevista a construção de uma refinaria que ainda não está plenamente em operação. E o mesmo acontecendo com a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que até hoje não está em pleno funcionamento. Ou seja, o Brasil investiu pouco no refino do petróleo, ficou mais de 30 anos sem qualquer investimento no refino do petróleo. Resultado, parte do nosso petróleo precisa ser exportado. E o Brasil importa de fora gasolina, mesmo sendo autossuficiente. Uma gasolina refinada e mais cara. A conta vai para quem? Para onde sempre vai, ou seja, o consumidor. E tem a questão dos preços internacionais do petróleo, né? A cotação internacional. Sempre se questionou, a Petrobras é uma empresa de capital aberto, não é? E isso os acionistas sempre questionaram o fato do preço da gasolina no Brasil variar conforme a conveniência eleitoral. Em época de eleição, a gasolina baixa. De passar as eleições, passam as eleições e a gasolina sobe. Ou seja, usa o preço da gasolina como arma, barganha eleitoral. Uma empresa séria, nenhuma empresa séria do mundo pode viver assim, pode funcionar assim. Então, hoje, para reconquistar o respeito e a credibilidade dos investidores, a Petrobras passou a atrelar o preço interno à cotação internacional. A ideia é o seguinte: se sobe o preço do petróleo no mercado internacional, deve subir também aqui dentro. Se baixa a cotação do petróleo no mercado internacional, a promessa é baixar também aqui dentro. Até aqui tem funcionado da seguinte maneira: tem aumentado mais que baixado, ou seja, os picos de aumento têm sido maiores que as baixas do petróleo no mercado internacional. A pergunta que fica é o seguinte: quando o petróleo baixar 50%, como 4, 5 anos atrás chegou a baixar 70%, 80% no mercado internacional, vai baixar proporcionalmente também aqui no Brasil? É esperar para ver. Outra questão é a questão da concorrência. Você sabia que no Brasil, de cada 1.000 litros de combustível fornecidos no mercado interno, 800 são controlados por apenas 4 grandes distribuidoras? A alma do capitalismo é a concorrência. A livre iniciativa não vive sem a concorrência. E quando há plena concorrência, quem mais ganha é quem? É o consumidor, porque tem liberdade de escolha. As empresas ficam brigando entre si para oferecer o menor preço ao consumidor e conquistar clientes, conquistar consumidores. Como elas já controlam o mercado, qual é a tendência? Ela não vai brigar tanto para baixar preço. Ela já tem uma fatia importante do mercado. Ou seja, com eficiência ou não, ela vai continuar com essa fatia do mercado. Resultado, o consumidor é penalizado. Ele acaba sendo prejudicado pela falta de concorrência. Então você tem aí mais de 100 pequenas distribuidoras brigando ali pelos 20% que restam na distribuição do combustível em todo o país. Então essa espécie de controle do mercado por 4 grandes empresas
Isso não é saudável em nenhum país capitalista do mundo. E o Brasil precisa enfrentar essa questão, abrindo mais o mercado para outras distribuidoras e melhorar, assim, no final, a posição do consumidor com preços mais competitivos. Você sabia que de cada R$100 por um tanque de combustível, 50 em média são apenas de impostos? Isso mesmo. Em estados como o Rio de Janeiro, esse peso pode chegar a 60%, por conta da alíquota do ICMS naquele estado, que é 31%. Em outros estados é 17%, 20%. Então, conforme a alíquota do ICMS, o consumidor de determinado estado, pode acabar pagando mais caro. Por conta de quê? Por conta da gula do estado. O estado usa o combustível, né, como uma espécie de fonte arrecadadora. Ou seja, penalizando algo essencial de qualquer mercado. Né? A economia depende essencialmente dos combustíveis. E o que faz o Estado? É ali que o consumidor precisa mais, é ali que o empresário precisa mais, é ali mesmo que eu vou buscar, ali mesmo que eu vou tributar. Não deveria ser assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, o peso dos impostos no valor final do combustível é de apenas 20% em média. Tem que arrecadar, pode tributar, mas não precisa ir com essa força toda para penalizar o consumidor, para penalizar a distribuição de combustível, que acaba impactando no valor final do preço dos combustíveis. Agora tem uma outra questão, o preço da corrupção. Esse ainda nós não temos um valor exato, uma estimativa exata de quanto impacta no preço final da gasolina. Uma coisa é certa, todo o custo da empresa, inclusive custo de corrupção, vai para o preço final do produto. No capitalismo não tem mágica, no capitalismo não há almoço de graça. Se há custo, o custo vai para o preço, inclusive o custo da corrupção. Imagina os bilhões e bilhões de dólares que foram desviados da Petrobras em obras superfaturadas, no chamado loteamento de funções e cargos da Petrobras por conta do petrolão. Quantas condenações já envolvendo a corrupção na Petrobras e a distribuição de favores às empreiteiras, né, e os políticos. Essa conta, ela ficou com quem? Quem está pagando essa conta? É o preço final do produto. Olha a refinaria Abreu e Lima. A refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, que é importantíssima para o Brasil amanhã alcançar a autossuficiência no refino do petróleo, como que também é muito importante o complexo Comperj no Rio de Janeiro, para que o Brasil adquira essa autossuficiência. Veja, tanto Abreu e Lima quanto Comperj não estão plenamente em funcionamento. Abreu e Lima tinha um orçamento inicial de 2,5 bilhões de dólares. Hoje, o seu orçamento final está em mais de 20 bilhões de dólares. O Paulo Roberto Costa, que foi diretor da Petrobras e foi um dos primeiros a fazer delação premiada, ele, no depoimento, ele disse que essa conta da refinaria de Abreu e Lima foi mais ou menos uma conta de padeiro, ou seja, nada muito técnico, nada muito preciso. Por isso a conta teria ficado aí tão alta. Veja, uma empresa como a Petrobras fazer um investimento com conta de padeiro, sem dados precisos, sem elementos técnicos confiáveis. Isso é um absurdo. Saber como a nossa Petrobras era gerida no passado para decidir um investimento tão valioso. Para vocês terem ideia do custo da refinaria Abreu e Lima, comparado com outras obras no mundo, outras refinarias no mundo, de porte ainda maior, vejam o exemplo da refinaria de Jamnagar, na Índia. Essa refinaria, que é hoje a maior do mundo e construída recentemente, ela tem capacidade para refinar cerca de 1.200.000 barris dia. A refinaria Abreu e Lima, a capacidade dela, quando estiver em pleno funcionamento, será de cerca de 250.000 barris dia. A refinaria de Jamnagar custou cerca de 6 bilhões de dólares. A refinaria Abreu e Lima está saindo por mais de 20 bilhões de dólares. Quem está pagando essa conta? Se você gostou desse vídeo, eu vou voltar na outra semana com mais informações, com novos comentários sobre temas que interessam a você, consumidor. Se gostou, dê lá o seu like, clique no sininho
porque nós estaremos interagindo com você. Mande também mensagens, mande comentários dizendo o que você achou desse vídeo e sugerindo novos temas em direito do consumidor e do cidadão. Muito obrigado.